A história de Jacó é uma das mais belas em toda a palavra de Deus. Jacó era filho de Isaac, irmão gêmeo de Esaú, e a luta dos dois para conseguir a bênção maior de Isaac parecia começar quando ainda os dois estavam no ventre de sua mãe, Rebeca. Para este estudo de Jacó e Esaú, gostaria de introduzir algumas ferramentas poderosas no estudo das Escrituras, sendo uma delas o quiasma. O quiasma ou quiasmo é uma forma elegante e poderosa para a interpretação do texto bíblico e está presente em muitas passagens do Antigo e também do Novo Testamento. É muito conhecida e utilizada no meio judaico para a interpretação da palavra de Deus e também usada no meio cristão, talvez não tão profundamente e frequentemente como no meio judaico. Vamos a um exemplo simples apenas para demonstrar o que é um quiasma, dando um exemplo do Novo Testamento. Mateus capítulo 6, no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vemos no verso acima que cada parte do quiasmo, partes A, B e C, estão relacionadas entre si. E em muitos quiasmas, o ponto principal se encontra no seu centro, no nosso caso, na parte C. O quiasma é uma espécie de seta, onde começamos a ligar as extremidades do começo e do final do texto em direção ao seu meio. Vemos que as duas partes A em azul, ninguém pode servir a dois senhores e não podeis servir a Deus e a Mamon, estão relacionadas. Também estão ligadas as duas partes B em verde, porque ou há de odiar um e desprezará o outro. E com isso chegamos ao seu centro, que é a parte principal do quiasma. Temos nas duas partes C em vermelho, e amar o outro, e ou se dedicará a um. Analisando esta passagem como um quiasma, vemos o ponto principal no centro, que é amar o Senhor. Servir a Deus é certamente muito importante, mas servir sem amor faz com que o trabalho se torne infrutífero para o seu reino. Então, levando-se em conta o quiasma, tendo ele um centro de gravidade onde todo o texto converge, vemos que Deus enfatiza o amor a ele. Então, servir com amor se torna fundamental, não por medo ou obrigação. Voltando para a história de Jacó e Esaú, vemos que existe uma grande estrutura de quiasma, que traz luz a uma belíssima e maravilhosa interpretação dessa história. Vemos que a luta de Jacó e Esaú vem desde o ventre da mãe. Na sequência, Esaú vende a sua primogenitura por um prato de sopa. E daí vemos o auge da batalha entre Jacó e Esaú, e temos também o grande quiasma. Nesta história, que vamos focar começando em Gênesis capítulo 27 até Gênesis capítulo 33, peço que acompanhe no vídeo para ficar mais fácil de entender. O quiasma são textos com significados semelhantes ou às vezes opostos, que vão convergendo do início e do final da história para o meio desta. Vejamos aqui. Então, no início da história, em Gênesis capítulo 27, vemos Jacó enganando Isaac e Esaú para conseguir a sua bênção. Existe algo semelhante a isto no final da história? A gente vê no capítulo 33 de Gênesis que Jacó consegue a bênção do anjo e o nome Israel. Ali a reconciliação com Esaú também. Seguindo mais à frente na história, Jacó foge para Harã. Anjos encontram Jacó subindo e descendo na escada lá em Betel, em Gênesis capítulo 28. Existe algo semelhante a isto no final da história? Vemos que sim. Já mais para o final da história, vemos Jacó fugindo de Harã de volta para Canaã. Anjos encontram Jacó frente a frente, lá em Manaim. Então, se no início da história os anjos estavam encontrando Jacó subindo e descendo a escada, no final da história a gente vê anjos encontrando Jacó frente a frente, em Gênesis capítulo 32. Seguindo mais à frente na história, indo para o meio desta, vemos Jacó erguendo a pedra como uma coluna, ainda em Betel, em Gênesis capítulo 28 ainda. Então, no final da história, convergindo para o meio desta, vemos Jacó erigindo a pedra como coluna, como uma aliança para manter distância de Labão, o seu tio, em Gênesis capítulo 31. Seguindo no quiasma, vemos Jacó fazendo a promessa do dízimo a Deus, o seu Pai no céu, o nosso Pai no céu. Então, em Gênesis, no capítulo 28, antes de chegar a Harã, ele faz isso.
E lá no final da história, vemos Jacó com Labão, e vemos que Labão é o pai de Raquel e Léa, e ele muda o salário de Jacó por 10 vezes. Vemos aí a ligação do número 10. Jacó faz a promessa do dízimo, ou seja, um pagamento que ele queria fazer a seu pai no céu, um acordo que ele estava fazendo. E vemos adiante na história de Labão, o seu tio, que é o pai de Raquel e Léa, mudando o salário de Jacó por 10 vezes, como Jacó vai mesmo dizer em Gênesis no capítulo 31. Então, vemos mais à frente no quiasma, vemos 3 rebanhos de ovelhas junto ao poço. Isso já quando Jacó vai chegando em Harã, em Gênesis no capítulo 29. Então tem algo semelhante a isso, essa ideia de 3, número 3. A gente vê que tem mais no final da história, quando Jacó está trabalhando para Labão, e ele coloca 3 dias de distância entre os rebanhos de Jacó e Labão. Isso em Gênesis no capítulo 30. A gente vai chegando assim no meio da história. A gente vê Labão perguntando qual o salário de Jacó. A gente vê também ali a luta de Raquel e Léa. Isso tudo em Gênesis capítulo 29 e Gênesis capítulo 30. E mais no final a gente vê Labão perguntando novamente pela segunda vez qual o salário de Jacó. Jacó já estava querendo ir embora, quer fazer um acordo novamente com ele. Aquela história dos bodes malhados e brancos. Isso em Gênesis no capítulo 30. E aqui no meio do quiasma, a parte mais importante, a parte central agora da história, a gente vê toda essa luta entre Raquel e Léa, que vai gerar, cada uma vai gerar seus filhos. Começa Léa gerando os filhos, depois Raquel, e Deus finalmente vai abrir o ventre de Raquel. Não tinha tido nenhum filho ainda, Léa já tinha tido alguns filhos. A gente vê Deus abrindo o ventre de Raquel e o nascimento de José. Isso é muito significativo. Isso tudo em Gênesis no capítulo 30, nos versos 23 e 24. Este quiasma pode ser visto de outras formas e com certeza pode ser expandido com outros elementos, outros textos. Acredito que ele se estende englobando também textos anteriores a Gênesis capítulo 27, indo após Gênesis capítulo 33. Gostaria de enfatizar a importância da estrutura de quiasma, pois cada pedaço de texto paralelo se torna um comentário um para com o outro. Por exemplo, na letra A, no início desse nosso quiasma, vemos que Jacó engana Isaac e Esaú e consegue a bênção do pai. Comparando com a outra extremidade do quiasma, o outro lado A, vemos que Jacó vai conseguir finalmente a bênção que ele queria. Ali seria a bênção realmente, pois ele ganha um novo nome. O anjo o abençoa, como ele mesmo vai dizer. Quando nos aprofundamos na história e em cada elemento deste quiasma, vamos ver o poder da palavra de Deus de se autocomentar, pois cada pedaço do quiasma, cada texto similar ou até oposto, ele vai se comentar entre si. Ele vai dar uma ideia, ele vai derramar uma luz no outro elemento. Compara o quiasma também a um sanduíche, onde normalmente no meio temos a parte principal, o recheio, a carne, o centro de gravidade, onde Deus muitas vezes está chamando a nossa atenção para algo. Nessa história vemos no centro a luta entre as irmãs e as esposas de Jacó, Léa e Raquel, a luta para conseguir o amor de Jacó. Essa é a nossa luta também, de conseguir o profundo amor, entrar na intimidade do nosso relacionamento com o Senhor, e o fruto disto, o resultado é o nascimento deste filho primogênito, representado na vida de José. Quando digo primogênito, porque José no final iria receber a bênção dobrada de Jacó. Esta linda história de Jacó mostra o que também é a nossa história. A história da conversão ou de amadurecimento espiritual da vida de um dos patriarcas da nossa fé, e como também devemos chegar a este estágio em nossas vidas, como alcançar a graça do nosso Pai eterno, como alcançar também esta bênção da primogenitura, que é tão importante estudarmos e entendermos, uma história de reconciliação com aqueles que estão ao nosso redor, mas em nível mais profundo, como nos reconciliarmos com nós mesmos. Nessa história de Jacó e Esaú, devemos olhar esses dois irmãos gêmeos como a luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Dois irmãos que lutaram desde o ventre da mãe por uma bênção, mas Esaú a desprezou. Jacó lutava por essa bênção, mas precisava ainda ser trabalhado por Deus.
Estes são alguns pontos que serão abordados neste estudo. A briga de Jacó e Esaú no útero, Jacó segurando o calcanhar de Esaú. Este quiasma que tem o centro na luta entre Léa e Raquel, culminando no nascimento de José. Jacó em Harã, que é um símbolo de cativeiro e a sua conversão. Plantando e colhendo. Vamos ver várias dessas histórias voltando a se repetir na vida de Jacó. A gente vai ver tudo isso em detalhes. Jacó e a sua luta com o anjo. Ele recebendo o nome Israel, todo o símbolo ali do novo nascimento de Jacó. Então, vendo a face de Deus, como Jacó viu a face de Deus, o que isso significa. Outro detalhe interessante, Jacó prometeu o dízimo. Será que ele pagou esse dízimo? Eu diria que sim. Eu queria mostrar como, um detalhe também bastante interessante na história de Jacó. A gente vai ver um dízimo, mas ali um dízimo bem diferente do que a gente vê hoje em dia sendo falado. Um foco bem diferente do que se tem colocado hoje em dia. A gente vai ver a reconciliação com Esaú e a relação com o dízimo de Jacó. A gente vai falar também do encontro entre Jacó e Esaú, que tem uma ligação com a bênção de Isaac, bastante interessante. As festas de Israel vistas na história de Jacó. Tive alguns detalhes bem claros, como ele parte de Berseba, que é o poço, que é o pacto, o início da sua caminhada, vai para Betel, e vai para Harã, com Labão, sendo trabalhado ali, um tipo de Pentecoste dele. Depois ele vai em Manaim e Peniel, indo até Sucote, que vai ser a festa de tabernáculos, como é o nome Sucote. Eu vou falar sobre tudo isso. Vou falar também sobre o dia chegando, o sol nascendo para Jacó, depois da luta dele ali com o anjo. Então Jacó em Sucote, e depois em Salém, em Siquém, e a ligação do poço de Jacó com a mulher samaritana ali lá nos tempos de Jesus. Falar também sobre entendendo essa bênção da primogenitura, um assunto muito importante. Então muitas perguntas precisam e deverão ser respondidas nesse estudo. Eu coloco aqui algumas para já ir pensando. Será que Jacó estava certo ao trocar o prato de lentilhas com Esaú? Será que Jacó estava certo quando se passou por Esaú e conseguiu a bênção de seu pai Isaque? Quando este estava quase cego, quase sem enxergar? O que significa a fuga de Jacó para Harã? A luta de Jacó com Labão e com Esaú? Qual o significado da reconciliação de Jacó com Esaú? Então vamos ver que usando métodos conhecidos no meio judaico como quiasma, intertextualidade, que é comparação de textos e palavras similares, veremos que todas essas perguntas podem ser respondidas, no que eu pessoalmente acredito, sem deixar nenhuma sombra de dúvidas. Veremos que tudo que Jacó fez com Esaú para conseguir sua bênção vai voltar para ele, de uma forma diferente, mas com traços bastante similares, acontecendo também em sua vida, principalmente na sua estadia com seu tio Labão em Harã, como por exemplo, o choro de Esaú ao saber que Jacó tinha conseguido a bênção do pai Isaque. Então esse choro que Jacó causou a Isaque, Jacó vai passar por momento similar quando ele encontra Raquel. Vamos ver qual a ligação destes eventos. Então Jacó, o filho mais novo, se passa por Esaú, primogênito, se aproveitando da falta de visão, quase cegueira do seu pai Isaque, que estava velho e prestes a morrer. Então a gente vê mais lá na frente, quando Jacó estava com Labão, que era o seu tio. Então Labão dá a filha primogênita, Léa, em troca de Raquel, a filha mais nova. Então Raquel era a filha que Jacó amava, mas então Labão se aproveita da escuridão da noite para fazer isto no dia do casamento que seria entre Jacó e Raquel. Jacó recebe Léa em troca. Tive a similaridade da troca que Jacó tinha feito antes, se passando por Esaú. Então a gente vai ver esta ligação, tem vários detalhes bastante interessantes. Outro ponto, Jacó dá a Esaú um prato de lentilhas em troca da bênção da primogenitura. E a gente vê que Léa dá a Raquel as mandrágoras do seu filho primogênito Rúben em troca de uma noite com Jacó. A gente vai ver que esses eventos na vida de Jacó que ele causou a Esaú vai voltar para ele. Então, o que você acha? Esses eventos têm alguma coisa em comum ou são apenas meras coincidências? Então eu irei mostrar em detalhes como eles não são mera coincidência, pelo menos não para mim, você vai ver todos os detalhes. O uso destas ferramentas como comparação de texto, paralelismo, comparando textos e palavras similares, quiasma. Então esses vão nos mostrar detalhes impressionantes e profundos dessa história que é realmente fascinante. O livro de Gênesis mostra uma intensa luta de muitos personagens bíblicos em conseguir a bênção da primogenitura. Vemos que após o dilúvio de Noé, seus descendentes se espalham pelo mundo.
nações começam a aparecer e Deus escolhe um homem para que este possa ser uma bênção para todas as nações. Então Abraão é escolhido, ele passa por muitas provações. Então depois vem Ismael e Isaque. Quem destes dois seria o escolhido para prosseguir e levar à frente a promessa de Deus? Vemos Isaque sendo escolhido, o filho da promessa. Em seguida vemos o nascimento de Esaú e Jacó, filhos de Isaque, que é a história que vamos focar. Quem será aquele que receberá a bênção da primogenitura? O que esta bênção significa? Note que, ao analisar essa história de Isaque e Rebeca e os filhos Jacó e Esaú, não irei focar em detalhes ligados à estrutura familiar destes personagens ou favoritismos da família. Vou explicar. Muitas vezes se foca no aspecto familiar destes personagens, numa tentativa de nos alertar a não seguir o exemplo de Isaque, que privilegiava ou gostava mais de Esaú, ao contrário de Rebeca, que tinha Jacó como seu filho favorito. Mais na frente vemos que Jacó passa a privilegiar José em detrimento de seus outros irmãos. Entendo que existe esse lado de evitar privilegiar filhos, familiares, etc. Mas também acredito que uma coisa precisa ser entendida. Na vida destes personagens, existia uma bênção que seria passada apenas a um destes filhos, a bênção da primogenitura, e se refere à bênção do domínio da terra e frutificação. Bênçãos que tinham sido passadas lá desde o início a Adão e a Eva. Esta bênção está ligada às duas vindas de Cristo, o nosso Messias e Salvador. Na sua primeira vinda, ele veio para sofrer e, entre aspas, vencer o mundo. É a bênção do domínio. E também temos a bênção da frutificação, que vai ser consumada na sua segunda vinda, onde os fiéis do Senhor serão os frutos do reino, aqueles que reinarão com ele. Este assunto é abordado com mais detalhes nos estudos sobre o domínio e os frutos, Judá e Israel. Então eu entendo que é importante focar no aspecto profético desta bênção da primogenitura. Naquela época, apenas um dos filhos receberia esta bênção. E mesmo que podemos até encontrar e apontar erros no comportamento dos pais, como Isaque, por exemplo, Rebeca, e depois também o próprio Jacó com seus 12 filhos, vemos que no aspecto profético, Deus está em busca do filho primogênito que vai reger as nações, como vemos em Apocalipse, quando o reino de Deus começar a se manifestar e tomar conta da terra inteira. Reino este que, gosto de repetir, já deve ter se iniciado em nossas vidas. Então, no passado, naquelas histórias, um dos filhos iria ser aquele que fazeria parte da genealogia de Cristo para sua primeira vinda. Então, a ligação da primeira vinda de Cristo. Então, agora, nos tempos de hoje, nos nossos dias, nós temos muitos, não uma pessoa apenas. Então, temos uma igreja, na verdade. São separados que vão gerar Cristo neles, em nós, para a sua segunda vinda. Como diz Paulo lá na frente, Cristo em nós, a esperança da glória. Então este filho é representado pelo cabeça que é Cristo, mas também nós, o seu corpo, seremos participantes deste processo. E é aí que vem esta luta pela bênção da primogenitura. Se antes apenas um dos filhos de Isaque, Esaú e Jacó, receberiam esta bênção da primogenitura, e sem eles saberem a bênção de fazerem parte da genealogia do Messias, hoje entendemos que aquela luta representa a nossa luta contra a carne e o espírito. Esta mesma luta é representada pelas duas esposas de Jacó, Léa e Raquel. Vamos ver que este tema da noiva, a esposa amada, está intimamente relacionado ao tema da bênção da primogenitura. O nosso cabeça Cristo já se tornou primogênito da criação, sendo o primeiro a ressuscitar entre os mortos. Mas assim como Jesus, o seu corpo, a sua igreja também irá ressuscitar. E daí se tem a importância de ser um vencedor como foi Jacó. Não que ele se tornaria perfeito e sem falhas após alcançar de fato a bênção e o nome Israel, mas sem dúvida ele alcançou a promessa que Deus tinha para ele. Jacó receberia a bênção da primogenitura, a herança de uma terra que iria pertencer à sua descendência. Terra prometida, que significa Cristo em nós, a nossa ressurreição, o nosso galardão que virá quando da vinda gloriosa de Cristo, quando este corpo feito da terra, falando do nosso corpo físico, feito da terra e do pó, será trocado por um outro incorruptível.